Falamos um pouco sobre essa situação do Cruzeiro, da repercussão do clássico, mas falar um pouco mais sobre essa situação do Pedro Miguel, o Pepa. E o Léo levantou uma bandeira aqui que me encucou, perguntei para o Alexandre também, mas ainda continuo com essa pergunta martelando na cabeça. Se o Pesolano já tinha pedido demissão em dezembro e o acerto com o Pepa foi muito rápido, essa história tá mal contada, ô Léo. Ô Romano, aí vem a opinião, né? Eu não tenho uma informação, não posso dizer aqui que conversei com alguém do Cruzeiro sobre isso, não tenho essa informação, mas ao que me parece, como eu, Léo Figueiredo, vejo a coisa até se tratando de Paulo Pesolano e a história que ele construiu no Cruzeiro. O planejamento foi feito para o Paulo Pesolano. O Pesolano pode ter sinalizado, olha, final do ano, quero dar uma descansada. Alguns treinadores fazem isso. O Cuca faz isso, né? Depois de um ano muito bom, o Cuca deixa o clube. Isso é uma escolha do profissional. O Pesolano pode ter sinalizado que deixaria o clube, gostaria de fazer um outro trabalho ou de descansar. Mas eu acredito que o Cruzeiro o convenceu a continuar. Porque ele participou da montagem deste elenco, da remontagem, o tanto de jogador que saiu, que chegou. Eu não posso acreditar que o Paulo Pesolano não deu pitaco nas contratações do Cruzeiro. Não posso acreditar que o plano do Cruzeiro era ter o Paulo Pesolano por 2, 3 meses em 2023 e aí depois buscar um outro treinador para disputar a Série A. Já traria esse novo treinador na virada do ano. Porque o próximo treinador do Cruzeiro, o Pepa, ele estava livre no mercado. Então, se o Pesolano pediu para o Ronaldo, falou, Ronaldo, acho que deu agora, eu volto um dia, obrigado, pá. E o Cruzeiro, que já estava monitorando o Pepa, porque isso não aconteceu de ontem para hoje, gente. Não aconteceu de anteontem para ontem, o Cruzeiro ter o Pepa no radar e estar com ele prontinho para o lugar do Pesolano. Isso já estava planejado. E corretamente planejado, porque se tem uma coisa que hoje a gente pode elogiar, é que o Cruzeiro hoje é um clube organizado, então estava planejado. Não acho era para o Pesolano ficar aí, o Pesolano pediu para ficar... Não, o planejamento do Cruzeiro era ter o Pesolano, não estava dando certo, vem a mudança, tá tudo certo. Prometi para o torcedor do Cruzeiro, Romano, um comentário positivo sobre a chegada do Pepa. Sim. O que o torcedor do Cruzeiro pode ver de positivo na chegada do Pepa? O Pepa nunca trabalhou em um clube tão grande como o Cruzeiro. Nunca. O Vitória de Guimarães, que é o time um pouco mais popular que ele trabalhou e que o Bruno Andrade citou aqui, ele saiu por problemas internos. O clube está uma bagunça, uma zona, o Vitória de Guimarães. Não saiu por um trabalho ruim. Mas os grandes... Ele fez um bom trabalho no Tondela e um grande trabalho no Passos Ferreira, conseguindo levar uma competição internacional que para o Passos é uma coisa absurda lá no futebol português. O que isso é bom para o Cruzeiro? Ele está acostumado a trabalhar com times medianos. O Cruzeiro tem um elenco mediano. O Cruzeiro vai entrar para disputar a Série A com um elenco mediano, com um elenco até agora reduzido, com problemas. Ele não trabalhou com grandes elencos, com grandes estrelas. É diferente do Jorge Jesus assumir o Cruzeiro aqui. Não. E outra, como ele sempre trabalhou em equipes que não disputavam título, ele sempre usou muito a defesa, Romano. É muito característica do trabalho dele. Gosta de ter a bola, time organizado, mas ele sempre priorizou a defesa. E neste momento, o que o Cruzeiro precisa de mais atenção é a sua defesa. O ataque do Cruzeiro, eu acho que é muito questão de ajustes, de colocar quem sabe fazer o quê no lugar que sabe fazer, de colocar o Bruno Rodrigues para jogar como atacante mesmo, de potencializar a turma lá da frente, porque tem qualidade lá na frente. Agora, precisa arrumar a cozinha. Precisa arrumar a defesa. E se o Pepa focar na defesa do Cruzeiro e conseguir fazer um bom trabalho na defesa, já é um bom início de trabalho. E você tocou nesse assunto anteriormente, Alexandre. A defesa do Cruzeiro, que foi o principal setor na temporada passada, esse ano, se eu não me engano, o Cruzeiro tomou 11 gols no Campeonato Mineiro. Vou até olhar aqui direitinho, tô puxando de cabeça, acho que foram 11 gols. Só do América foram 5, né? Em 3 jogos. Olha, o Romano, sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, a temporada 2023 ela é muito importante para o Cruzeiro, depois de 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que a história da SAF é só de 2022 e com o título da Série B e a volta à elite do futebol brasileiro. Eu só acho desastroso o Cruzeiro ter desperdiçado todo o Campeonato Mineiro
como um laboratório. Se o Pesolano tinha a intenção de sair, se ele não estava 100% focado, é um desastre o Cruzeiro ter mantido um treinador que ia saber que ia sair do clube após o estadual. A gente sempre diz aqui, o estadual é um laboratório, preparar o time. No caso do Cruzeiro, ele não tem as competições internacionais, só a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E ano passado mesmo, né, a gente sempre destacou que um dos pontos positivos do trabalho do Pesolano foi que ele utilizou o campeonato estadual e aí viu o que precisava e o grupo foi bastante mudado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo principal. O que acontece? O Cruzeiro perdeu tudo isso. O novo treinador do Cruzeiro vai estrear oficialmente contra o Corinthians, na Arena Corinthians, carregando nas costas um jejum de 9 jogos sem vitórias contra time de Série A, que foi a trajetória do Pesolano. A gente não pode nem colocar a culpa no Pesolano, porque era com equipes que a gente via que tecnicamente eram inferiores aos adversários, e ele fez alguns jogos muito bons, principalmente contra o Atlético. Né? Os clássicos contra o Atlético sempre foram de muita entrega do Cruzeiro, de muita qualidade. Mas aí é o início de um trabalho diante do maior desafio da temporada, que é a permanência na Série A, e começando contra Corinthians, contra Grêmio, quer dizer... Cara que não conhece o grupo, que não conhece o futebol brasileiro. Não, tempo de treinar até que vai ter. Vai ter uma intertemporada agora, vai ter quase... Não, mas acho que já chega quarta-feira. Então ele vai ter aí mais de 3 semanas aí. Mas ele vai ter que conhecer os jogadores. É isso que eu tô falando. Futebol brasileiro. Sim. Então, o ideal era o quê? Se o Pesolano sinalizou de alguma forma que não ia ficar, já trazia o Pepa na virada do ano. Exatamente, porque aí você daria a ele o quê? A amostragem do estadual, até para montar o time. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro do Pepa vai começar oficialmente só contra o Corinthians na Arena Corinthians. É um desafio muito grande, independentemente da qualidade que o time do Cruzeiro tivesse. Se o Flamengo for jogar lá é difícil, se o Palmeiras for, se o Atlético for, é difícil. Só que o Cruzeiro carrega uma pressão enorme, de um início de temporada muito ruim. Então, se essa história do Pesolano, eu não estava 100% focado, e ele disse isso na coletiva ontem, ele disse, o Cruzeiro precisa de um treinador 1000%, eu não estava 100%, tá? Eu sinalizei no final do ano. É um desastre. Então, não se ter rompido o trabalho no final do ano passado. Porque, o Pesolano fez um grande 2022, tanto que ganhou o Troféu Guará por unanimidade. Agora, se ele não queria, ou se ele, vou ficar só... Para o Cruzeiro não servia. Para o Cruzeiro não serviu. Eu acho que esse é o ponto principal da entrevista coletiva que vai ter daqui a pouco do Pedro Martins, para ser esclarecido. Que nós vamos transmitir no YouTube ao vivo. Exato. Para ser esclarecido. Porque se o treinador queria sair, se o treinador estava programado para sair e ter ficado, é um desastre. É um desastre diante do desafio que o Cruzeiro tem nesse 2023, que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.